Você está querendo produzir um vídeo para o YouTube ou talvez até começar um podcast? Nesse caso, ter um bom áudio com clareza e de qualidade, na minha opinião, é bem importante. Boa parte do meu público aqui do YouTube parece gostar da minha voz, então hoje eu vou mostrar quais são os procedimentos que eu utilizo nas minhas gravações. Eu utilizo o Ableton Live para gravar e fazer o processamento da minha voz, mas eu já adianto que você pode fazer a mesma coisa em qualquer outro software de áudio. E para provar isso, eu vou mostrar tudo o que eu faço dentro do Ableton, só que eu vou utilizar apenas plugins gratuitos e você pode instalar e usar no programa da sua preferência, que por sinal também pode ser de graça, como o Cakewalk, por exemplo. Basta fazer uma pesquisa de como instalar um VST ou plugin no programa que você escolheu. Aqui eu tenho duas faixas de áudio do meu vídeo anterior. A primeira está crua, sem nada, e a segunda está processada. Vamos ouvir a primeira. Felizmente você tem muitas possibilidades e depois que você achar a sua perfeita, se um certo dia você não estiver jogando muito bem, evita botar a culpa na resolução. E agora a segunda. Felizmente você tem muitas possibilidades e depois que você achar a sua perfeita, se um certo dia você não estiver jogando muito bem, evita botar a culpa na resolução, fica bem diferente, né? Eu vou mostrar como melhorar a sua gravação de maneira geral, fazendo alguns truquezinhos básicos, mesmo que você tenha um microfone diferente do meu, seja ele USB, P2 ou XLR. Esses áudios foram gravados utilizando uma interface de áudio Scarlett 2.2 da Focusrite e o microfone é um Shure SM57. Eu acabei trocando a minha interface para uma SSL2 da Solid State Logic há uns 2 dias atrás e é o que você está ouvindo agora, com o mesmo microfone. Então primeiro eu vou revelar como eu faço para esse microfone SM57 ter o som extremamente parecido com o do SM7B, de um jeito que em um teste cego você não saberia qual é qual. O SM7B é um microfone que custa em torno de R$ 3.500 a R$ 4.500 atualmente aqui no Brasil e é cerca de 5 vezes mais caro do que o valor médio de um SM57. Esses dois microfones possuem uma cápsula bem similar, mas o som cru é bem diferente. Graças a um engenheiro de som que postou um vídeo aqui mesmo no YouTube comparando esses dois microfones, ele conseguiu só com equalização deixar o som dos dois praticamente idêntico. Eu vou deixar o vídeo aí embaixo com os créditos, caso você queira conferir, e lá tem alguns testes com os dois microfones em mãos. Então vamos lá. Eu vou ligar a equalização que simula o SM7B nessa faixa crua, com o plugin Mequalizer. E como eu falei, é gratuito, assim como todos os outros que eu vou mostrar aqui. Ele já está setado e para você utilizar, basta ligar as bandas com o botão direito em cada uma e depois clicar em Enable. Aqui você define o tipo de filtro, a frequência, a largura de banda e o ganho. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas e você pode pausar e copiar se você quiser, mas tenha em mente que cada microfone é diferente, então o ideal é que você dê uma brincada aqui até você achar uma equalização legal para você. Se a gente ligar e desligar a equalização, já dá uma boa diferença no áudio. Felizmente você tem muitas possibilidades e depois que você achar a sua perfeita, se um certo dia você não estiver jogando muito bem, evita botar a culpa na resolução. Calma que tem mais, eu vou para a faixa processada agora. Aqui, antes mesmo da equalização, eu boto um de-esser da Dead Duck. Ele tira um pouco da sibilância, que é o som forte do S que a gente produz e pode incomodar um pouco para quem está ouvindo. A única coisa que eu faço aqui é mexer no threshold até eu ficar satisfeito com o resultado, tomando cuidado para não comprometer o áudio e nesse caso menos 28 pareceu bom para mim. A equalização é a mesma que eu mostrei ali em cima, mas tem outra aberta aqui, porque eu adiciono um filtro High Pass.
Ele atenua as frequências que não são desejadas. Como eu faço os meus vídeos sempre com uma música de fundo, eu não quero que a minha voz entre em conflito com ela e fique uma coisa difícil de compreender. Frequências abaixo de 100 Hz, mais ou menos, não são tão importantes assim para a maioria das vozes, então eu coloco o filtro High Pass em 80 e funciona muito bem para mim. Depois disso eu coloco um compressor, também da Dead Duck. E como eu sempre gravo com uma certa consistência na minha voz, eu deixo nessa configuração. Um threshold de -12, um ratio de 3:1, um ataque rápido de 1 milissegundo mais ou menos, e um release de 100 milissegundos. Fica uma compressão bem transparente. Depois eu utilizo um plugin de emulação, da Analog Obsession. E ele faz uma emulação de um microfone condensador que custa em torno de 14 a 18 mil reais, o Neumann U87. Basicamente, o botão de cima controla o sinal do seu microfone e o botão de baixo é o quanto de emulação que você quer no seu áudio. Dá pra ver que eu utilizo bem pouco, logo no começo, só para ele deixar o som um pouco mais quente, com mais vida. E o quinto plugin é um gate, nativo do programa Reaper. Ele ajuda a tirar um pouco do ruído na hora que o som fica mudo, na hora que eu não estou falando. Eu não tenho tratamento nenhum de som onde eu gravo e eu também moro em um lugar muito barulhento, vizinho gritando, cachorro latindo, gato miando, carro da pamonha, enfim. Para minimizar tudo isso, eu utilizo um gate. Você vai ter que dar uma fuçada aí também para encontrar a sua configuração ideal, mas as que eu estou utilizando são essas. Depois eu utilizo o Imager para deixar a minha gravação com uma ilusão de som estéreo, porque ele foi gravado mono. Assim como o filtro High Pass que a gente fez lá na equalização, ele ajuda quando a sua voz se mistura com a música e também dá a sensação de grandeza. E a última coisa que eu faço é jogar um limiter para dar uma acertada final no volume. Eu abaixo o threshold até chegar em mais ou menos -19 ou -20 LUFS e eu vou mostrar mais uma vez como fica o áudio antes e depois. Felizmente você tem muitas possibilidades e depois que você achar a sua perfeita, se um certo dia você não estiver jogando muito bem, evita botar a culpa na resolução. Felizmente você tem muitas possibilidades e depois que você achar a sua perfeita, se um certo dia você não estiver jogando muito bem, evita botar a culpa na resolução. A gente finaliza por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixe o seu like e seu comentário, se inscreva para mais se ainda não for inscrito e até a próxima!